Deus tem telefone? É possível você fazer uma ligação para Deus? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje a história é a seguinte: eu estava dando uma passeada pela internet e caí num vídeo de uma menina falando que o avô dela tinha dado o telefone de Deus. Que se Deus tivesse um telefone, o telefone de Deus seria Jeremias 33, 3. Mas que história é essa? Como assim? Se Deus tivesse um telefone, o telefone seria Jeremias 33, 3. Bom, brincadeiras à parte, mas eu vi de fato esse vídeo. Nós temos acesso direto a Deus através de Jesus. Se você pegar a carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, está logo depois das cartas de Paulo. Ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. E lá nos capítulos 4 e 5, trata desse assunto, de que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que está continuamente na presença de Deus, e que através dele nós temos um contato direto com Deus. Então, como eu disse, brincadeiras à parte, a gente tem sim essa possibilidade de falarmos diretamente com Deus através de Jesus. Se você quiser ler um pouco sobre isso, você pode pegar ali a carta aos Hebreus, finalzinho do capítulo 4 e capítulo 5. Mas essa história de Jeremias 33, 3, o telefone de Deus, a menina falando que se Deus tivesse um telefone, o número de telefone seria Jeremias 33, 3. 33, capítulo 33, versículo 3. Então vamos dar uma olhadinha? Olha que bonito, quanta gente sabe decor. Eu sou péssimo para decorar. Às vezes você me vê aqui com esses vídeos sobre a Bíblia, mas eu vou abrir meu coração. Eu sou péssimo para decorar versículos bíblicos. Eu conheço a história do livro, eu estudo a história de cada livro da Bíblia, mas se você for medir a minha competência, digamos assim, ou o quanto que eu sou crente por decorar versículos bíblicos, olha, eu sou uma tragédia. Mas Deus pode mudar isso em mim. E eu gostaria de ser mudado, sim. Eu gostaria de ser que nessas pessoas que falam um monte de coisa de cabeça. Mas vamos lá. Jeremias 33, versículo 3. Clame a mim e eu responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Quantas pregações já aconteceram em cima desse versículo isolado, não é? E você lendo somente esse versículo aqui, você vê do poder de Deus e que Deus vai revelar para você coisas enormes, coisas que o seu coração, a sua mente não consegue sondar. É verdade isso? Sim, isso é verdade. Só que esse versículo 3, aqui em Jeremias 33, faz parte de um contexto. Faz parte do livro de Jeremias. E o que Jeremias fala? Nossa, Jeremias era um profeta. A gente está aqui, só para te situar, é algo assim entre 400 e pouco, 500 e poucos anos antes de Cristo, mais ou menos, tá? Só para te localizar. E o profeta Jeremias, ele fica o tempo todo alertando o povo sobre a idolatria, que Deus vai agir, que Deus vai colocar um castigo. E Deus coloca um castigo tremendo, tá? Deus coloca um castigo tremendo. Então, eu li aqui o versículo 3 para você, né? Bonito. Clame a mim e eu responderei, lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Mas vamos dar uma olhadinha nos versículos seguintes. Então, eu marquei aqui em amarelinho a parte que eu li. Agora olha a continuação. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada, na luta contra os babilônios. Elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei desta cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel, e os reconstruirei como antigamente.
Você toma muito cuidado com pregações falaciosas, onde a pessoa pega ali um versículo e em cima daquele versículo constrói todo um raciocínio. Mas quando a gente fala sobre a Bíblia, é necessário um mínimo de contexto. Eu aconselho sempre a você, sempre que alguém te jogar um versículo, eu aconselho você ler o que existe imediatamente antes daquele versículo e o que existe imediatamente depois daquele versículo. Então, lendo esse versículo, nossa, o telefone de Deus, que bom. Alô, Deus. E Deus responde, clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas. Puxa vida, né? Dá para fazer um curso de motivação só com esse versículo. Mas isso é Deus, através do profeta Jeremias, advertindo o povo. Porque o povo de Israel sempre pecava e Deus socorria, sempre pecava e Deus socorria. E agora Deus vai deixar os babilônios, já deixou, na época dessa profecia aqui, os assírios já tinham levado 10 tribos para o exílio, essas 10 tribos nunca mais voltaram. Aí sobra esse restante aqui, que é do sul de Israel. E Deus deixa os babilônios subjugarem, eles são levados, acaba ocorrendo 3 cercos a Jerusalém, é num desses cercos que o profeta Daniel, por exemplo, vai para o exílio, e acaba sendo uma coisa terrível, uma carnificina. Então vou andar aqui, ó. Olha o que eu coloquei aqui em azulzinho. Ele estava falando de Jerusalém sendo invadida. Então as ruas, as casas, né, elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei desta cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Isso é Deus falando assim, olha, eu vou virar o rosto para vocês. Vai ter muita morte, muita destruição. E quando Jeremias faz essa profecia, ele está preso, porque Jeremias ficava falando muito para o povo as coisas que iam acontecer, o governo prende ele, se ele falar, ele vai ficar falando aqui para os presos só. Ele não vai ficar falando para a população. Mas Deus está falando ali, ó, eu vou arrebentar com vocês. Voltando aqui um pouquinho, ó, porque assim diz o Senhor de Israel a respeito das casas desta cidade e dos palácios reais que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco. Os babilônios estavam tentando invadir Jerusalém. Então muitas casas foram tomadas para pegar mobília, paredes, se era parede de divisa com a muralha, para fazer um reforço para aguentar as pancadas que estavam tendo do lado de fora. Você sabe o que é um ariete, né? Aquela coisa que todo mundo segura, vem correndo e bate. Então a cidade já estava em destruição, já estava em fome, foi um cerco terrível, e Deus ainda fala assim, olha, essas ruas, essas casas ficarão cheias de cadáveres. Esse é o juízo de Deus. Ao mesmo tempo em que Deus faz esse juízo, essa coisa terrível, ele traz uma resposta animadora de consolação. Então, lá no versículo 6, todavia trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Então Deus é muito duro, mas ele dá uma palavra aqui. Todavia trarei restauração e cura. Então quando você pensar no telefone de Deus, você tem que pensar que Deus é amor, mas Deus é justiça. Tá? Deus é amor, todo mundo vende um evangelho muito docinho por aí, todo mundo vende aquele evangelho paz e amor, mas Deus é amor e Deus é justiça. E a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, a graça de Deus superabunda? Sim, mas Deus é justiça. Então, você fica esperto com isso. A gente é uma raça condenada. A gente já nasce em pecado. A gente participou daquele pecado lá de Adão, que entrou na humanidade e nos condenou. Perto da santidade de Deus, nós somos pessoas terrivelmente horríveis. Se você morresse agora e acordasse no inferno,
você ia falar assim: estou aqui com justiça, eu mereço estar aqui. Mas Jesus veio ao mundo para trazer essa boa notícia para mim e para você. Quais são as boas novas do Evangelho? Que há perdão de pecados em Jesus Cristo, o Filho de Deus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E como é que isso acontece? É com você se arrependendo dos seus pecados. E o que é se arrepender dos pecados? É você ter uma noção, você sabe da lei de Deus, você está ouvindo aqui. É você perceber que você é um transgressor, é perceber a sua miserabilidade. Mas não é só perceber, é você se arrepender sinceramente desses pecados. É você se voltar para Deus e falar assim: Deus, eu me arrependo dos pecados. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que encarnou aqui na terra, que morreu naquela cruz para pagar pelos meus pecados. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Então é você se arrepender, é você crer no Evangelho, e você fazendo isso, aí sim, você vai estar numa conexão com Deus. Deus vai te justificar. O que é justificar? Jesus vai ter pago os seus pecados ali na cruz. Não é só que Deus esquece os seus pecados. Deus fica com os seus pecados quitados. Você está certinho com a justiça de Deus. E agora você é filho de Deus. E agora, em vez de você ligar ali no Jeremias 3,33, você fala direto com Jesus, que está ao lado de Deus, sendo nosso sacerdote. E significa que a sua vida vai ser só vitória, vitória. Olha, vai ser uma vitória sobre a coisa mais terrível que existia, sobre a morte. Vai ser a vitória sobre o inferno. Você não vai mais para o inferno. Você vai para os novos céus e para a nova terra. E é lógico que a sua vida aqui na terra também vai mudar. Mas eu vou te lembrar que o seu grande problema não é essa doença que você está agora. O seu grande problema não é essa dificuldade que você está agora. É que isso está muito imediato na sua cabeça, mas o grande problema da humanidade é o inferno após a morte. E Jesus te livra disso, te liberta disso. E lógico que ele pode te ajudar com a sua doença, com seus problemas aqui também. A gente se vê no próximo vídeo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.